Meu nome é Afrânio Barros, estamos aqui de volta para a segunda aula de Direito do Trabalho para o bloco dos concursos e hoje vamos falar sobre o aviso prévio. É um assunto que provavelmente constará na prova do TRT da 6ª Região, principalmente pelo fato de que ele sofreu mudanças recentes e, portanto, o aluno precisa estar atenado a essas mudanças que passaram muito na mídia e é importante a gente mencionar. Mas vamos lá, primeiro, o que é que seria o aviso prévio? O aviso prévio é um instituto que nasceu no direito civil e é utilizado basicamente para contratos por prazo indeterminado. Por quê? Um contrato por prazo indeterminado, ele não é sinônimo de um contrato eterno. As partes, quando celebram um contrato por prazo determinado, apenas estão dizendo uma à outra que não existe um prazo para terminar aquele contrato. Mas, a qualquer momento, se uma delas quiser romper esse contrato, ela vai poder romper. Entretanto, deve-se evitar pegar o outro lado de surpresa com esse rompimento. Por isso que nasceu no direito civil o Instituto do Aviso Prévio. A parte que quiser romper um contrato por prazo indeterminado deve pré-avisar a outra parte com um prazo mínimo. Se esse pré-aviso não foi dado, a parte prejudicada deve receber uma indenização. Então, criado no direito civil, migrou para o direito do trabalho com as mesmas características. Antes de falarmos a respeito dos detalhes do aviso prévio, é importante mencionar que ele não é totalmente desconhecido nos contratos por prazo determinado. Vejam só, num contrato por prazo determinado, inicialmente, não haveria necessidade de falar em aviso prévio, uma vez que as partes, ao assinar o contrato, de antemão já sabem quando esse contrato vai terminar. Então, nenhuma seria pega de surpresa. Ocorre que, se o contrato de trabalho por prazo determinado contiver uma cláusula conhecida como cláusula assecuratória, isso o candidato precisa se lembrar bem, essa cláusula permite que, mesmo num contrato por prazo determinado, qualquer das partes rompa esse contrato antes do prazo. Então, se um contrato de trabalho por prazo determinado contiver uma cláusula assecuratória e uma das partes romper o contrato antes do prazo, se utilizando dessa cláusula, o contrato vai se encerrar como se fosse um contrato por prazo indeterminado e, portanto, vai existir a incidência do aviso prévio. Então, primeira lição de hoje: se cair na prova falando em aviso prévio com contrato por prazo determinado, lembre-se, só se tiver cláusula assecuratória. Se não, a gente não fala em aviso prévio. Então, continuando, o aviso prévio ele é previsto na Constituição Federal. E o que a Constituição fala? Que o aviso prévio será no mínimo 30 dias, devendo ser proporcional ao tempo de serviço nos termos da lei. Ok? Então, em primeiro lugar, nenhuma norma pode estabelecer um prazo de aviso prévio inferior a 30 dias, porque esse é o mínimo colocado na Constituição. O seu prazo será, a sua comunicação ela deverá ser feita ou por escrito ou oralmente nos termos da CLT. Entretanto, aconselha-se que seja feito de forma escrita, até mesmo porque levaria para a prova numa audiência judicial, por exemplo. Se você fizer um aviso prévio oral, fica mais difícil de provar. Tá? Essa proporcionalidade do aviso prévio diz respeito ao fato de que quanto mais tempo o empregado trabalhar para a empresa, maior deveria ser o seu aviso prévio. Entretanto, a Constituição condicionou a proporcionalidade do aviso prévio à existência de uma lei. Essa lei demorou a surgir, porque, veja, tivemos aí 88 quando veio essa regra com a Constituição, e apenas em 2011 o Congresso legislou sobre o assunto. Durante esse período, os tribunais entendiam que não poderia se aplicar a regra da proporcionalidade do aviso prévio, e, portanto, só aplicava o mínimo de 30 dias, não importando quanto tempo tivesse o trabalhador dentro da empresa. Com a nova regra do aviso prévio, quando concedida ao empregado, ele vai funcionar da seguinte forma: no primeiro ano, teríamos um mínimo de 30 dias estabelecido na Constituição. Para cada ano subsequente, o empregado de trabalho na empresa, o empregado ganhará mais 3 dias de aviso prévio, limitado ao máximo de 90 dias.
Então lembre-se bem, pela nova regra que vai cair nessa prova do TRT, você tem 30 dias no primeiro ano de aviso, até 30 dias até o final do primeiro ano de trabalho, e cada ano subsequente você vai ganhando mais 3 dias de aviso prévio até atingir o limite de 90. Existe uma certa discussão se essa nova regra se aplica ao aviso prévio concedido pelo empregado ao empregador. Como é algo de discussão ainda, é provável que não caia em prova. De qualquer maneira, a nova lei que tratou da proporcionalidade do aviso prévio estabelece claramente que seria o aviso prévio concedido ao empregado. Ela não menciona o aviso prévio concedido ao empregador. Outro ponto fundamental é a seguinte regra: o aviso prévio, regra geral, é irrenunciável por parte do empregado. Então, a princípio, o empregado não poderá renunciar ao aviso prévio. Por outro lado, a qualquer momento a empresa pode renunciar ao aviso prévio concedido pelo empregado. Então, ela é renunciável para a empresa e irrenunciável para o empregado. Entretanto, o candidato ele deve prestar atenção na súmula 274 do TST, que criou, apesar da lei não mencionar nada, mas essa súmula ela cria uma situação em que permite a renúncia do aviso prévio por parte do empregado. Que situação é essa? Se durante o prazo do aviso prévio trabalhado, que a empresa concedeu ao empregado, o empregado arrumar um novo emprego. Se nesse período ela arrumar um novo emprego, o empregado pode abrir mão de cumprir o restante do aviso prévio que ainda tinha dentro da empresa. É a única hipótese em que o empregado pode renunciar. Agora lembre, se cair na prova simplesmente que o aviso prévio é irrenunciável pelo empregado, está correto, porque essa é a regra geral. A súmula do TST, ela traz uma exceção, tá? E não é a regra. Então você pode, se tiver só que é irrenunciável, está correto. Se tiver a exceção, ela vai vir de maneira expressa. E se o aviso prévio ele não é trabalhado, ele vai ser indenizado quando uma das partes não comunica a outra com antecedência o rompimento desmotivado do contrato. Aí ele vai ter que custear esse período. Imagine um empregado que pelo tempo de serviço da empresa já teria 90 dias de aviso prévio. Se a empresa demite e não comunica a ele com 90 dias de antecedência, vai ter que pagar-lhe 90 dias de salário. É uma forma de indenizar. A mesma coisa se o empregado pede demissão e não pré-avisa o patrão com 30 dias de antecedência. O patrão passa a ter direito a descontar do salário do empregado ou das verbas rescisórias do empregado aqueles 30 dias do aviso prévio não concedido. Outros pontos finais sobre o aviso prévio. O aviso prévio, mesmo quando indenizado, ou seja, mesmo quando o empregado não trabalha durante o aviso prévio, esse período ele deve contar com tempo de serviço por determinação de jurisprudência do TST. Então, imagine que ele tinha 30 dias de aviso prévio, o patrão não permitiu que ele trabalhasse os 30 dias. Determinou a sua demissão imediata. A carteira dele deve ser dada baixa com 30 dias de antecedência, como se ele tivesse trabalhado esse período. Então, lembre-se, o aviso prévio mesmo indenizado conta no tempo de serviço. Segundo ponto, a questão da retratabilidade do aviso prévio. O aviso prévio concedido por uma das partes à outra num contrato de trabalho, ele pode ser retratável, ou seja, a parte que concedeu o aviso prévio pode se arrepender. Mas esse arrependimento só terá eficácia se a outra parte pré-avisada concordar com o arrependimento. Porque se o empregador comunica a demissão ao empregado e depois volta atrás, o empregado não é obrigado a aceitar esse arrependimento. Ele pode dizer, não, já arrumei um outro emprego, estou apenas terminando de cumprir o aviso prévio para ir embora. Outro ponto muito comum e é cobrado em prova. Se o empregado pré-avisado ele cometeu uma falta grave durante o aviso prévio, a consequência é que ele perderá o restante do período do aviso prévio. A demissão que era sem justa causa vai virar automaticamente uma demissão por justa causa. Outra questão, durante o aviso prévio o empregado vai ter direito de sair 2 horas mais cedo do trabalho ou 7 dias corridos na última semana, como forma de permitir procurar um novo emprego. E para terminar, se durante o prazo do aviso prévio o empregado, a categoria do empregado recebeu um aumento por forma de um dissídio coletivo, por exemplo, esse aumento ele incorporará as verbas rescisórias do empregado. Como o contrato de trabalho ele só termina no final do prazo do aviso prévio, também o prazo de prescrição só vai ocorrer
ao final, só vai começar a correr ao final do prazo do aviso prévio, mesmo que indenizado. Então ficamos por aqui com essas breves linhas a respeito do aviso prévio, né? Peço sempre atenção na hora da prova, fiquem calmos. O edital do Tribunal Regional do Trabalho não veio muito diferente do que está sendo pedido nos outros, então nada de desespero, é manter a calma, focar nos estudos nesses últimos dias, né? Nós temos um pouco mais de um mês para a prova e estou torcendo por vocês. Boa sorte, né? E bom trabalho nos estudos.